Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, como de costume, eu quero lembrar aos irmãos que, além das videoaulas, nós também disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e nós disponibilizamos também as reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E caso os irmãos tenham interesse neste material adicional, nós estaremos deixando os links disponíveis para download logo abaixo do vídeo. Para isso, bastando clicar na opção Mostrar Mais e os links estarão disponíveis ali para o download. E caso os irmãos prefiram receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço que nós estaremos enviando aí semanalmente para os irmãos. E eu quero lembrar ainda que todos esses materiais que nós disponibilizamos para estudo e para apoio tanto a professores quanto a alunos da escola dominical, eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja, elas ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal para que assim possam saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E eu quero também pedir aos amados irmãos que compartilhem as nossas videoaulas, compartilhem os materiais adicionais através de suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Bem, nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E a lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título A Evangelização dos Grupos Religiosos. Bom, irmãos, vejamos agora aí quais são os tópicos que serão abordados durante esta videoaula. Inicialmente, aí nós faremos uma breve introdução, onde nós veremos alguns conceitos importantes sobre religião e seita. Depois nós vamos falar sobre alguns mitos da religião e também suas refutações. Em seguida nós falaremos sobre o catolicismo romano, falaremos aí um pouco sobre a sua crença e também sobre as suas bases doutrinárias. Logo após nós falaremos sobre o espiritismo, também abordando aí suas crenças e também as suas bases doutrinárias. Depois nós falaremos um pouco de forma assim superficial sobre alguns outros grupos religiosos e seitas também, grupos esses que também precisam ser evangelizados. Eu digo que nós falaremos de forma superficial, até porque se nós fôssemos aprofundar o estudo para cada um dos grupos religiosos, com certeza nós iríamos precisar de pelo menos um trimestre somente para esse tema, onde nós poderíamos abordar, por exemplo, um grupo religioso ou seita por aula. Então, por isso, nós vamos falar aí de forma bastante abrangente, até porque o objetivo não é falar muito desses grupos, e sim de como evangelizá-los. Em seguida, nós falaremos sobre pontos importantes a serem observados quando da evangelização dos adeptos, desses grupos e dessas seitas. E, por fim, nós faremos aí a nossa conclusão. Bom, vamos então aí ao primeiro tópico, onde nós faremos uma introdução conceituando aí e diferenciando religião e seita. Então, primeiramente, vejamos aí o que é religião. Religião, irmãos, vem do termo latim religare, que significa religar, ou seja, ligar novamente, tá? Trata-se aqui, irmãos, da tentativa de religação entre a criatura e o Criador, uma vez que os irmãos sabem que essa ligação, que este vínculo, ele foi perdido devido ao pecado. Agora, isso é um problema quando as pessoas elas passam a ver a religião como sendo responsável pela salvação. E nós sabemos que somente Jesus Cristo pode salvar, sendo aí que qualquer religião que negue este fato, ela não pode ser aceita pelos cristãos. O grande problema, irmãos, é que existem muitas religiões que se dizem cristãs, porém elas possuem doutrinas que não possuem respaldo bíblico. Aliás, muitas das vezes doutrinas que até contrariam a própria Bíblia, inclusive.
Algumas dizem que têm a Bíblia como regra de fé, porém eles praticam atos, vamos dizer assim, contraditórios às Sagradas Escrituras. Enfim, nós falaremos um pouco mais sobre isso no decorrer dessa videoaula. O importante aqui é entender o que é a religião, que tem a ver com essa religação entre a criatura e o Criador, uma tentativa de restabelecer essa conexão. Agora vamos ver o que é uma seita. Bom, a palavra seita, irmãos, também vem do latim, né, do termo secta, que significa dividir. Tá? Irmãos, a definição diz que seita é um conceito complexo, está na tela dos irmãos, utilizado para grupos que professem doutrina, ideologia, sistema filosófico ou político divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominantes. Para nós entendermos melhor isso, irmãos, vamos tomar como exemplo o cristianismo, que tem a sua doutrina centrada em Jesus Cristo, é centrada na sua vida e na sua obra, tendo a Bíblia Sagrada como regra de fé. Qualquer grupo que se diga cristão, ou seja, que se diga adepto ao cristianismo e não siga a doutrina de Cristo, tendo a Bíblia como regra de fé, é uma seita, porque ela se encaixa exatamente nesse conceito de um grupo que, apesar de se dizer cristão, professa uma doutrina diferente do cristianismo autêntico. E um ponto interessante, irmãos, a se comentar aqui, é que não existe uma definição, vamos dizer assim, mundial de comum acordo sobre o significado de seita. O que existem são características gerais que permitem que essas seitas elas sejam identificadas, que elas sejam classificadas aí como seitas. Tá? Segundo Norman Geisler, irmãos, ele escreveu um livro que se chama Resposta às Seitas. E segundo ele, as características que permitem identificar uma seita, elas podem ser divididas em 3 grupos diferentes. Tá? Nós vamos falar sobre esses grupos. Agora, cabe aqui colocar que para ser considerada como seita, não é necessário que tenha todas as características que nós vamos mencionar aqui. Tá? Normalmente, tendo aí pelo menos uma delas, pode se tratar de uma seita. Então, enfim, nós vamos ver aqui quais são esses 3 grupos de características das seitas. Muito bem, o primeiro grupo é o grupo das chamadas características doutrinárias, ou seja, características referentes aos seus ensinamentos ou às suas bases. Tá? E dentre as características desse grupo, nós podemos destacar aqui, primeiramente, nova revelação. Irmãos, muitos líderes de seitas, eles afirmam que tem um canal de comunicação direto com Deus. E os ensinamentos de algumas seitas, normalmente eles mudam, né, de tempos em tempos. E por isso eles precisam de novas revelações para justificar essas mudanças. Tá? Nesse contexto aí de novas revelações, nós podemos mencionar, por exemplo, o caso dos Mormons, o caso das Testemunhas de Jeová, enfim, dentre outros. Uma outra característica doutrinária: negação da autoridade única da Bíblia. Irmãos, muitas seitas, elas negam a autoridade única da Bíblia, colocando outras fontes em conjunto com a Bíblia Sagrada, e em alguns casos colocando até acima dela, inclusive. Os Mormons, por exemplo, eles creem que o livro que eles seguem, que é o chamado Livro de Mórmon, ele é superior à Bíblia. Aí nós temos caso, por exemplo, do Reverendo Moon também, que estabeleceu um livro como autoridade, temos movimentos como Nova Era, enfim, etc. Então, uma outra característica doutrinária das seitas é que elas costumam ter outras fontes, algumas complementares e outras que eles consideram até superiores à Bíblia Sagrada, ou seja, eles negam a autoridade única das Sagradas Escrituras. Uma outra característica doutrinária das seitas: visão distorcida de Deus e de Jesus. Muitas seitas negam, irmãos, por exemplo, a Trindade. Muitas pregam que Jesus, por exemplo, não é o Filho de Deus. Se a gente for pegar, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas negam tanto a Trindade quanto a absoluta divindade de Cristo. Os Mormons também, eles dizem que Jesus é, vamos dizer assim, o espírito irmão de Lúcifer. Enfim, são visões completamente distorcidas acerca de Deus e de Jesus,
quando confrontadas a essas visões com o que diz a Bíblia Sagrada. Uma outra característica doutrinária das seitas, segundo ainda Norman Geisler, é a negação da salvação pela graça. Ou seja, as seitas elas costumam vincular a salvação a outros fatores e não à graça divina. Tá? As Testemunhas de Jeová, por exemplo, elas dão ênfase à distribuição de literatura da torre de vigia de porta em porta como parte do trabalho para se alcançar a salvação. Os espíritas, por exemplo, eles falam sobre a necessidade de se pagar os pecados através de sofrimentos e de reencarnações consecutivas, em alguns casos, inclusive até em outros mundos, nós vamos falar sobre isso depois. Falam também sobre a questão da caridade para poder ser salvo, ou seja, vinculando aí a salvação pelas obras. Enfim, são doutrinas que contradizem aí a salvação pela graça. Então essas, irmãos, são as características doutrinárias das seitas, segundo Norman Geisler. Nós temos também o segundo grupo, que é o das características sociológicas, ou seja, relacionadas a questões de comportamentos sociais. Então, dentre essas características sociológicas das seitas, nós podemos aqui mencionar, primeiro, o autoritarismo, que envolve aí a aceitação de uma figura de autoridade dentro da seita, cuja palavra sempre é considerada como final. Agora, nós cristãos, os irmãos sabem que nós cremos que a palavra final nunca é do homem, mas sim de Deus, através aí das Sagradas Escrituras, inclusive. Depois, uma outra característica deste segundo grupo, né, de características sociológicas, é o exclusivismo. Tá? Isso é uma outra característica. Uma seita, normalmente, ela se caracteriza também pelo exclusivismo, ou seja, ela costuma declarar que somente ela tem a verdade. Alguns, inclusive, se declaram também como únicos salvos sobre a terra. É o caso, novamente, aí dos Mórmons, das Testemunhas de Jeová, enfim. Uma outra característica deste segundo grupo é o chamado dogmatismo. Tá? Muitas seitas elas são dogmáticas, expressando isso aí de forma institucional. Elas pensam que somente elas estão de posse, vamos chamar assim, dos oráculos divinos. Uma outra característica deste grupo aí de características sociológicas das seitas, elas costumam ter as mentes fechadas. Trata-se aqui de uma indisposição de ao menos considerar qualquer outro ponto de vista. Elas dizem normalmente que qualquer coisa que os contradiga acaba incomodando a sua fé. Uma outra característica deste segundo grupo ainda, segundo Norman Geisler, é a susceptibilidade. Ele diz que membros de seitas eles frequentemente aceitam ensinos conforme um tipo de fé cega, que é insensível aí a uma argumentação sensata. Ou seja, normalmente as pessoas que se juntam a esses grupos, elas são incautas. Uma outra característica desse segundo grupo, o isolamento. As seitas mais extremistas, os irmãos sabem, elas costumam criar barreiras, ou seja, ambientes de isolamento, não somente barreiras físicas, mas também barreiras psicológicas. Uma outra característica sociológica aí das seitas é o que Norman Geisler chama de antagonismo. Ou seja, algumas seitas elas propagam medo e propagam também um sentimento de hostilidade em relação ao mundo à sua volta, em relação aí ao mundo exterior, considerando qualquer outro grupo, diferente do deles, aí, como apóstatas e muitas das vezes até como inimigos. Enfim, temos aí algumas características sociológicas das seitas que nos permitem aí identificar um grupo como seita ou não. E o terceiro grupo é o chamado grupo das características morais. Tá? Então, dentre essas características, aí nós temos primeiramente o legalismo. Algumas seitas elas estabelecem um rigoroso conjunto de regras que devem ser obrigatoriamente seguidas por seus devotos. Mas nós estamos falando aqui, obviamente, de padrões aí extra-bíblicos, não é relacionado à Bíblia. Uma outra característica moral de uma seita pode ser aí a perversão sexual. Então, algumas seitas elas têm aí uma perversidade moral muito grande. Se os irmãos forem pesquisar, por exemplo, o caso do líder chamado David Koresh,
né? Ele era o líder de uma seita chamada Ramo Davidiano. Ele mesmo afirmou que ele possuía todas as mulheres do seu grupo, até mesmo as meninas, as crianças, né? As mais novas. Tem uma outra seita também chamada Meninos de Deus, que recebeu várias denúncias, inclusive de abuso sexual de menores, enfim. Então a perversão sexual, ela também pode ser uma das características de uma seita. Abuso físico, outra característica moral aí de uma seita. Algumas seitas elas usam, por exemplo, de espancamento, de privação de sono, de uma privação severa aí de alimentação, enfim, etc. Um exemplo disso também é o caso de um outro líder, né, chamado Jim Jones. Tem muita informação sobre ele na internet também. Ele era líder de uma seita chamada Templo dos Povos, e a história diz que ele levou seus membros a beberem veneno, né? Inclusive muitas crianças elas morreram por causa disso. Uma outra característica moral também é a intolerância, né? Os irmãos sabem que muitas seitas costumam ser intolerantes no que diz respeito a outras religiões, né? Alguns grupos religiosos radicais, eles têm essa característica, tá? Enfim, essas, irmãos, são algumas características que permitem identificar as seitas, né? Segundo, como já comentei, Norman Geisler no seu livro Resposta às Seitas. E, novamente eu afirmo, não é necessário que tenha todas essas características para ser considerado como uma seita, né? Às vezes, tem muitos casos que uma delas somente pode ser suficiente para identificar um grupo como sendo uma seita. Muito bem, irmãos, finda aí a nossa introdução e a nossa conceituação aí de religião e de seita, e também falando sobre as características das seitas. Nós vamos agora ao segundo tópico, onde nós vamos falar sobre alguns mitos da religião. O comentarista do trimestre na revista, ele coloca 3 mitos diferentes. A gente vai considerar aqui, a gente vai estar abordando um pouco mais do que esses 3, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Bom, existem vários mitos, né, no que se refere aí à religião. Então, como a gente já comentou, nós vamos ver aqui alguns deles, tá? Primeiro mito: todas as religiões são boas. Como nós já vimos aí na introdução, irmãos, religião significa religar, né? Nós vimos que é a tentativa de religar o homem com Deus. E, portanto, irmãos, qualquer religião que não apresente isso e que não viva isso, ela não pode ser considerada como boa. Em outras palavras, irmãos, qualquer religião que não siga a doutrina de Cristo conforme a Bíblia Sagrada, ela não pode ser considerada como sendo uma boa religião. Então isso significa que este mito, né, todas as religiões são boas, isso é uma afirmação falsa. Inclusive muitos desses mitos eles são ditos por pessoas até como forma de defesa para não querer receber aí o Evangelho. Um outro mito: todas as religiões levam a Deus. Alguns dizem também todos os caminhos levam a Deus. Isso, irmãos, não é verdade quando nós falamos sobre salvação, tá? Pode até ser, se a gente for analisar aí, de uma forma mais pormenorizada, é até válido o conceito de que todas as religiões levam a Deus, porém elas levam para o julgamento e para a condenação, e não para a salvação, e não para a vida eterna. Ou seja, o único que leva à salvação é Jesus Cristo. Então aquele que segue caminhos contrários às Sagradas Escrituras, à sã doutrina, que não aceitam a Jesus, eles podem até acreditar que a religião que eles seguem, que a vida que eles estão levando, vai levar a Deus. Sim, vai levar a Deus um dia para que eles sejam julgados e condenados. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que se arrependeram de seus pecados, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e se mantiveram fiéis até o fim, esses sim serão salvos. Um outro mito, irmãos: nenhuma religião é verdadeira.
Na verdade, irmão, se nós formos analisar, existem muitas denominações, existem muitas nomenclaturas, né? Existem muitos nomes, porém só existem basicamente aí duas religiões. Duas religiões. Existe a falsa religião e a religião verdadeira, tá? Então, portanto, nós podemos concluir que existe sim uma religião verdadeira, que, conforme nós já falamos, é aquela centrada na vida e na obra de Jesus Cristo, tendo a Bíblia como regra infalível e tendo a Bíblia como sendo única regra de fé. Um outro mito. Há muitas religiões e todas vivem em discórdia. Também é uma frase que é muito dita aí para as pessoas que não querem se envolver, né, que querem dificultar aí o trabalho de evangelização. Há muitas religiões e todas vivem em discórdia. Irmãos, o nome tem que deixar, isso tem que ficar claro para todos nós e tem que ficar claro quando se transmite isso através de evangelização também. O nome de uma igreja não é capaz de salvar ninguém. Onde existem homens, sempre vai existir diferença de opinião. Então, nós devemos nos orientar pela Bíblia, tá? E escolher, obviamente, uma igreja onde a Bíblia ela é não somente pregada, mas também vivida. Tá? Então, isso é uma outra coisa que tem que ser deixado claro também. Um outro mito que existe. No fim, todos serão salvos. Deus não condena ninguém. Na verdade, é fato, irmãos. Deus, ele não condena, mas o homem escolhe o seu caminho. A Bíblia diz lá em passagem conhecida dos irmãos, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 18, que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus ele não condena, mas o homem, pelo seu livre-arbítrio, ele escolhe o seu caminho. O homem pode escolher o caminho, mas não pode escolher o destino desse caminho, ele não pode escolher a consequência deste caminho. Um outro mito, irmãos. Me considero bom, não quero mudar de religião. Irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que ninguém é bom. Ou seja, o homem ele é salvo exclusivamente através de Jesus Cristo. Tá? Então ninguém é bom o suficiente, ninguém pode salvar a si mesmo. Uma outra afirmação, aí, um outro mito, uma outra frase que se costuma dizer: qualquer religião serve. Como nós já comentamos, irmãos, a religião em si, ela não salva ninguém. A religião ela não tem poder para salvar nenhuma pessoa. Uma boa religião é aquela que nos ajuda a conhecer o plano de Deus e que nos aproxima dele. Enfim, existem religiões que ensinam o caminho correto, mas de qualquer forma elas ensinam o caminho, porém elas por si só elas não podem salvar. Elas podem dar ali o mapa do caminho da salvação, mas a salvação não é, como nós já vimos, pela religião, mas sim através de Jesus Cristo. Então, nós temos aí uma série de mitos. Existem outros mais, né, irmãos? A gente viu aqui alguns deles, nós vimos 7 mitos diferentes, mas existem muitos outros, né? São mitos que existem aí e que as pessoas costumam falar, e como eu já comentei, em muitos dos casos, como forma de autodefesa, quando é evangelizada. As pessoas elas costumam confundir, quando alguém está pregando o evangelho para elas, elas costumam entender que a pessoa está pregando religião. E isso, em partes, irmão, até uma certa verdade, porque tem muito cristão que quando vai pregar, ele quer falar de religião, ele quer falar da denominação da sua igreja, ele quer falar sobre doutrina de igreja. Então, por isso que acaba gerando aí esses mitos, esse preconceito, né, de que se está querendo que a pessoa simplesmente mude de religião. Enfim, nós vamos falar depois sobre algumas práticas, alguns pontos a serem observados quando da evangelização, principalmente dos grupos religiosos, que é o tema de hoje, e aí nós vamos abordar também essa questão de quando se prega para um pecador pertencente a esses grupos, que não se deve falar de religião, não é esse o objetivo. E nós vamos ver nessas recomendações qual é o objetivo, o que deve ser dito, como deve ser feito, quais são as práticas que têm que ser observadas. Enfim,
passamos aqui por alguns mitos existentes. Muito bem, irmãos, vamos agora aí ao próximo tópico, onde nós falaremos um pouco sobre o catolicismo, tá? Antes de qualquer coisa, irmãos, é necessário nós entendermos que o catolicismo romano, ele segue a Bíblia Sagrada, mas não somente a Bíblia Sagrada, ele também segue a tradição do catolicismo, né? E um ponto interessante é que quando existe algum tipo de conflito entre o que a Bíblia diz e o que a tradição da Igreja Católica prega, a tradição ela sempre se sobressai. Ou seja, em vários aspectos, a tradição e os dogmas do catolicismo eles são colocados acima da Bíblia Sagrada. Por mais que seus adeptos, seus praticantes, seus líderes, eles neguem isso, isso é facilmente comprovado através não somente de suas atitudes, mas através até de documentos oficiais, né, que contêm aí a própria doutrina do catolicismo. E também, irmãos, existe aí na Igreja Católica a chamada renovação carismática, tá? Trata-se aí de um movimento da Igreja Católica que possui um foco maior, vamos dizer assim, no louvor e também na oração, tá? Uma outra característica interessante deles é que eles também oram em línguas, e eles seguem as mesmas regras ou os mesmos princípios da chamada ICAR. Tá? A ICAR é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque existe também a Igreja Católica Ortodoxa, né? E quando a gente fala sobre católico, nós temos que entender que a gente está falando aqui da religião, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana, porque católico significa universal, né? Então, em termos de fé, todo mundo pode se dizer católico. Agora, católico apostólico romano, aí é um segmento específico, tá? Mas enfim, de qualquer forma, eles seguem a renovação carismática, ela segue também os princípios da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, irmãos, agora nós vamos ver aí algumas, não todas, porque seria muito extenso, né, o conteúdo para avaliar todas, mas nós vamos ver aí algumas distorções doutrinárias da Igreja Católica, Apostólica e Romana, sempre à luz da Bíblia, tá? Agora eu quero deixar claro, irmãos, que o objetivo não é estudar para poder debater com católicos. O objetivo não é aprender para poder criticar os católicos, mas sim o objetivo é conhecer um pouco sobre a doutrina deles. É sempre importante, irmãos, conhecer um pouco da doutrina dos grupos religiosos que devem ser evangelizados. Tá? Isso aí nós vamos ver um pouco mais adiante, qual que é a vantagem de se conhecer um pouco sobre a doutrina, né, desses diversos grupos. Mas o que cabe aqui comentar é que o objetivo não é munir os irmãos de informações e de conhecimento para poder debater ou para poder discutir ou para poder criticá-los, para poder condená-los. Não é isso, tá, irmãos? Esse não é o objetivo. E um outro ponto interessante que cabe aqui comentar é que todas essas distorções que nós veremos, essas distorções que serão apresentadas aqui, elas são justificadas pela Igreja Católica Apostólica Romana com base em versículos bíblicos, tá? Com base em versículos. Porém, são versículos que eles interpretam de forma errônea ou que eles interpretam aí fora de contexto apenas para justificar suas doutrinas, tá? Eu também não vou fazer menção aos versículos específicos que eles utilizam em cada um dos casos, até porque isso não é o objetivo da aula de hoje, isso estaria também estendendo muito a aula, tá? Vamos lá. Sobre esse tema, irmãos, antes de falarmos das distorções propriamente ditas, sobre esse tema de distorções é importante saber que os membros da Igreja Católica, eles costumam, na maioria das vezes, eles costumam negar que eles praticam alguns desses atos. Eles costumam negar isso. Porém, irmãos, as suas atitudes, os seus dogmas e, como eu já comentei, até documentos oficiais da Igreja Católica confirmam
que essas distorções elas realmente existem e que elas são praticadas. Então, por mais que eles neguem, a atitude denuncia isso. Os dogmas denunciam isso. Esses documentos oficiais do Vaticano denunciam isso também. Então vamos lá. Primeiramente nós temos aí as chamadas rezas, né? O católico ele fala muito sobre rezar. Tá? Os católicos eles costumam fazer essas rezas, eles costumam rezar repetindo frases, né? Usando aí de versos ou de frases prontas, de frases decoradas. Nós devemos entender, irmãos, que orar é diferente de rezar. E nesse contexto, vamos ver aí o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Reparem, irmãos, que Jesus diz que as repetições elas são vãs, ou seja, elas são sem sentido, elas são sem propósito. Você ficar repetindo as mesmas frases várias vezes. Nós temos que ter em mente que orar significa conversar com Deus. Nós temos que conversar naturalmente com o Senhor, obviamente com reverência, com respeito, reconhecendo quem é o Deus Todo-Poderoso, mas a oração ela é natural. Quando o Senhor Jesus ele deixou a oração do Pai Nosso, ele deixou a oração como modelo para que nós tivéssemos uma referência sobre como nos achegarmos a Deus em oração. Mas não é, por exemplo, uma oração para ficar se repetindo sempre aquelas palavras várias vezes, entendendo que por muito falar, por muito repetir, que nós seremos aí ouvidos pelo Senhor. Então esse é um dos pontos de distorção doutrinária deles. Um outro problema, e talvez aí o mais conhecido de todos, é a idolatria aos santos, a idolatria às imagens. Tá? Aqui, irmãos, tem um ponto interessante. Muitos católicos eles dizem que eles não idolatram os santos, eles não idolatram as imagens, mas que eles apenas veneram. Na verdade, se a gente for olhar veneração no dicionário, ela também tem uma forte ligação com idolatria. Mas enfim, o que nós vemos são muitos adeptos do catolicismo, aliás, sua maioria, fazendo, por mais que eles neguem que idolatram, mas a gente vê eles fazendo petições a esses santos, a gente vê eles orando, ou melhor dizendo, rezando para esses santos, a gente vê eles se prostrando de joelhos diante dessas imagens, a gente os vê fazendo procissões a esses santos, né, levando essas imagens, fazendo petições, enfim. Agora, como se pode dizer que isso não é idolatria? Se isso não é idolatria, o que é efetivamente idolatria, né? E a Bíblia, irmãos, ela é muito clara em relação a isso, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 6, está na tela dos irmãos aí, diz assim a palavra do Senhor: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Enfim, irmãos, esse tipo de atitude é abominável aos olhos do Senhor. Eles costumam utilizar uma série de versículos bíblicos fora de contexto para justificar essa questão de imagens e de se prostrar diante delas. Tá? Como eu comentei, eu não vou falar um por um, mas se os irmãos tiverem curiosidade e quiserem saber um pouco mais, no trimestre que nós estudamos sobre os 10 mandamentos, onde o comentarista era o pastor Ezequias Soares, nós tivemos uma aula específica somente falando dessa parte de imagem de escultura, né, com base nesses versículos que foram lidos, onde nós refutamos aí cada um dos argumentos que o catolicismo romano usa para justificar essa idolatria em cima de santos, em cima de imagens. Então nós colocamos ali cada um dos pontos, ponto a ponto, sobre essa questão de imagem. Enfim, se os irmãos tiverem curiosidade, basta avaliar aí, estudar esse material que os irmãos vão
vão entender um pouco mais sobre isso. Uma outra distorção, irmãos, uma outra característica aí da doutrina do catolicismo é a chamada mariolatria, que é a adoração, que é a veneração a Maria, né, colocando inclusive em muitos casos acima de Jesus. Irmãos, é comum ouvir um católico dizer frases do tipo: eu, por exemplo, já ouvi isso mais de uma vez, quando a mãe pede, o filho obedece, ou seja, colocando Maria numa autoridade aí superior à de Jesus Cristo. Alguns dizem que Jesus intercede por nós diante de Deus, porém é Maria quem intercede por nós diante de Jesus Cristo. Então ela é considerada aí como a medianeira da doutrina católica. Enfim, irmãos, sobre Maria ainda existem vários outros pontos defendidos pela doutrina católica. Então esse é um dos problemas também. E a Bíblia nos diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, tá na tela dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, irmãos, não existe outro mediador, nem Maria, nem santo, nem vivo, nem morto, o único mediador. Por isso que a Bíblia é clara em dizer: um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Um só. Quem é ele? Jesus Cristo. A Bíblia não diz que Jesus é um dos mediadores, diz que ele é o único mediador. Aí, neste caso, os irmãos comentam: poxa, mas se a Bíblia é tão clara, por que eles fazem isso e dizem que seguem a Bíblia? Os irmãos se recordam que eu comentei que eles seguem a Bíblia e a tradição. E quando existe uma contradição, a tradição prevalece. E nesse caso, a tradição, ela coloca Maria nesta posição. Maria foi uma bem-aventurada, Maria ela foi uma cristã, Maria ela teve um papel muito importante, né, como cristã, mas ela é a bem-aventurada, mas ela é uma irmã em Cristo, né, como todos nós. Ela não pode ser colocada numa posição maior do que ela efetivamente ocupa, do que quem ela efetivamente é. Bom, um outro ponto aqui, irmãos, os católicos eles defendem ainda a existência do chamado purgatório, tá? Purgatório, que é o local para onde vão as pessoas quando morrem, para que elas possam pagar pelos seus erros e pelos seus pecados, e depois desse pagamento feito, né, elas vão para lá para purgar, né, os pecados. Depois de feito esse pagamento, elas irem para o céu. Irmãos, se o purgatório realmente existisse, com certeza aquele ladrão que estava crucificado, né, um daqueles ladrões que estava crucificado ao lado de Jesus, ele deveria ter ido para o purgatório. Até porque ele tinha pecados e ele reconheceu que tinha esses pecados. Porém, Jesus não disse que ele iria para um local para que ele pudesse pagar pelos seus pecados. Mas Jesus disse que ele iria para onde? Para o paraíso. Jesus disse que naquele dia mesmo ele estaria lá no paraíso. Tá? Enfim, nesse contexto, a Bíblia ela nos diz no livro do escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, irmãos, após a morte não existe nenhum estágio adicional para se pagar pelos pecados. Depois da morte é somente o juízo. Existe também, irmãos, na doutrina católica, a oração em favor daqueles que já morreram, né, intercedendo aí por eles para que eles possam alcançar a salvação. Tá? Vamos ver aí também o que a Bíblia nos diz sobre este assunto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia, irmãos, ela é muito clara em dizer que a salvação só é possível através de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, depois de morto, ninguém pode ser salvo por orações de quem está vivo. Tá? A Bíblia não dá respaldo a essa doutrina. Um outro ponto a respeito da doutrina deles, eles colocam o Papa, né, como
o chamado sumo pontífice, ou seja, como a ponte máxima que liga os homens a Deus. E eles pregam ainda que aqueles que não se submetem ao Papa, eles não podem ser salvos. Então, nesse contexto, novamente, nós temos aí 1 Timóteo 2,5 para refutar essa doutrina. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse único mediador, essa única ponte é Jesus Cristo, e não o Papa, e não o chamado sumo pontífice da Igreja Católica. Tá? E não, a Bíblia não dá respaldo para essa questão de ter que se submeter ao Papa para ser salvo. Enfim, e outras doutrinas mais, aí são muitas, nós mencionamos aí algumas, e agora estou colocando aqui na tela dos irmãos algumas mais, mas não se limitando a essas. Enfim, eles dizem, por exemplo, que Pedro foi o primeiro Papa, dizem que o Papa ele é infalível, ou seja, ele não tem falha nenhuma, eles defendem o batismo infantil como forma de perdoar o pecado original de Adão e Eva sobre a criança. Tem ainda a questão das chamadas indulgências, né, que se referem à reparação pelo mal que é cometido por um pecado que já foi perdoado. Eles defendem também a chamada transubstanciação, né, que significa a transformação do pão e do vinho, né, na ceia, no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Ou seja, ao invés deles apenas simbolizarem o corpo e o sangue, segundo a doutrina deles, através da transubstanciação, os elementos eles se tornam no próprio corpo e sangue de Jesus. Aí já comentamos também, né, sobre a submissão, a necessidade de submissão ao Papa para salvação, enfim, e outras mais. Bom, esses são alguns pontos que são defendidos aí pela doutrina católica, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Os irmãos repararam que, apesar deles se dizerem cristãos e de crerem na Bíblia Sagrada, existe uma série de práticas que são totalmente contrárias às Sagradas Escrituras. E como nós já comentamos, o conhecimento desses pontos não deve ser usado como motivo para afronta para com os católicos. Tá? O que nós devemos fazer sempre, né, em todas as ocasiões, é apresentar Jesus Cristo a eles. Por quê, irmãos? Porque quando eles se converterem, daí o Espírito Santo é quem vai fazer a transformação, e eles vão perceber esses erros doutrinários. E aí eles serão libertos. Tá? Então o objetivo não é ficar discutindo, não é ficar debatendo. Tem muito cristão que tem razão em relação ao que crê, em relação à doutrina bíblica, mas ele usa isso como justificativa para querer debater, para querer discutir, para querer afrontar. Muitos até se alteram quando são contraditos, né, por alguém que professa outro tipo de fé, outro tipo de religião, e aí acabam se alterando, aí acabam perdendo a razão. Enfim, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não diz que nós temos que conhecer a verdade para poder ficar debatendo, para poder ficar discutindo, para poder ficar ofendendo, para poder ficar criticando, para poder ficar acusando outras pessoas. Não é esse o objetivo. Jesus ele não agiu dessa maneira, e nós também, como verdadeiros cristãos, nós não podemos agir desta forma. Bom, irmãos, vamos agora aí ao próximo tópico, onde, conforme nós fizemos aí com o catolicismo, nós faremos também uma breve explanação sobre o espiritismo, sobre sua base doutrinária e sobre as suas crenças. Aí algum irmão pode estar se perguntando agora, puxa vida, tá bom, mas eu quero saber as questões que eu tenho que observar para evangelizar esses grupos. Já acabou o catolicismo e não se falou nada sobre a evangelização dos católicos. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, irmãos. Eu organizei aí o conteúdo e a apresentação de forma a primeiro falar dessas doutrinas, primeiro falar das características desses grupos religiosos, para depois falar sobre a questão da evangelização dos mesmos. Tá? Então não se preocupem que a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Muito bem, irmãos. O fundador, né, assim, o precursor, vamos assim dizer, da chamada doutrina espírita, foi um francês
né, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Não falo francês, mas esse era o nome dele. Só que ele tinha um pseudônimo de Allan Kardec, né? Tá escrito aí na tela dos irmãos, sendo ele aí, vamos dizer, o codificador do Espiritismo. E as obras literárias aí que constituem, vamos dizer assim, o corpo doutrinário do Espiritismo são 5 livros de autoria aí, codificados, né, melhor dizendo, por Allan Kardec, né, que eles são conhecidos como Pentateuco Kardeciano, tá, que são esses 5 livros aqui que os irmãos estão vendo. Aqui embaixo de cada um deles tem o ano em que o livro foi escrito e também publicado. Tá? Então esses são os livros aí que compõem o corpo doutrinário do Espiritismo, o corpo doutrinário da doutrina espírita. Então nós temos aqui o primeiro livro publicado, né? Está aqui no lado esquerdo, o primeiro livro, foi publicado em 1857. Ele é chamado de Livro dos Espíritos. Né? Esse foi o primeiro livro que trouxe aí ensinamentos. Né? Esse livro aí, ele foi escrito com uma base aí de perguntas e respostas acerca do Espiritismo. Ele é um livro de perguntas e respostas, ele é escrito desta forma. Né? Ele tem 1019 perguntas e respostas diferentes, contendo aí os mais diversos assuntos sobre a doutrina espírita. Depois tem o chamado Livro dos Médiuns, né, que fala aí sobre a teoria dos gêneros, sobre teoria das manifestações, sobre meios de comunicação dos espíritos com o chamado mundo visível, sobre mediunidade, enfim, dentre outros assuntos. Depois temos o terceiro livro, que é o chamado Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, irmãos, neste livro tem ali dentro vários versículos bíblicos, né? Extraídos exatamente da forma que se encontram na Bíblia Sagrada, porém com uma interpretação de acordo com a doutrina espírita, ou seja, o versículo ele é o correto, porém a interpretação é à luz da doutrina deles, da doutrina espírita. Depois tem o livro chamado O Céu e o Inferno. Esse livro ele explica, conforme a doutrina deles, explica aí, vamos dizer assim, a justiça de Deus, né? Sob a luz, sob a ótica aí da doutrina espírita. E por último, tem aí um livro chamado A Gênese, que fala aí sobre a origem, né? Gênese é a origem do planeta Terra, dos milagres, fala sobre sinais dos tempos, enfim, como nós já comentamos, tratam-se aí das 5 obras básicas, né, da codificação do Espiritismo. Todos os livros escritos, ou como os espíritas dizem, codificados por Allan Kardec. Então, todo o corpo doutrinário do Espiritismo está aí nesses 5 livros. Tem muito mais livros, né, mas a base do Espiritismo está nesses 5 livros aí codificados por Allan Kardec. E a sua base de sustentação, né, a base de sustentação segundo a sua doutrina, segundo a doutrina espírita, ela está em 3 pilares, está apoiada em 3 pilares diferentes. Tá? O primeiro pilar, né, o primeiro é a ciência, que, segundo eles, tem o objetivo de indagar, de fazer indagações. Então, na ciência, eles dizem que eles têm o caminho do conhecimento. Outra base, né, de sustentação, segundo eles, é a filosofia. Tá? Segundo a filosofia, que tem o objetivo aí de concluir. Tá? Na filosofia, eles têm a busca pela verdade. E o terceiro, né, o terceiro pilar dessa base de sustentação é a religião, que tem o objetivo aí, segundo eles, de iluminar. Na religião eles têm iluminação, têm amor, têm consolo e têm vida. Reparem, irmãos, eu coloquei em amarelo dentro dessas caixinhas azuis, né? Reparem que nessa base de sustentação eles colocam o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, atributos esses que pertencem somente a
Jesus Cristo e não a uma doutrina. Tá? Enfim, estes são os pilares aí que sustentam, né, a base do espiritismo, da doutrina espírita. E os espíritas, eles se consideram como cristãos, tá? Inclusive, eles costumam ler a Bíblia em suas sessões e eles também creem em Deus, tá? Bom, rapidamente aqui, irmãos, nós vamos ver quais são os princípios básicos, né, da doutrina espírita, quais são os princípios básicos do espiritismo, né, no que eles acreditam, o que eles pregam. Primeiro, existência de Deus, tá? Eles creem claramente aí que Deus existe. Tirando aí alguns ateus, eu creio que todas as denominações, religiões, seitas creem na existência de Deus. Eles creem também na imortalidade da alma, eles acreditam que a alma é imortal. Um outro princípio da crença deles aí, do espiritismo, chamado pluralidade das existências. Aqui, irmãos, diz respeito à crença da reencarnação. Eles acreditam na reencarnação. Nós vamos falar sobre esse ponto no próximo slide, tá? Em mais detalhes. Um outro princípio também é a chamada pluralidade dos mundos habitados. Eles creem, irmãos, que existem outros mundos habitados, onde os espíritos eles podem reencarnar aqui na Terra, ou eles podem ir para algum desses mundos, dependendo aí do seu estágio evolutivo, né? Se ele evoluiu ou se ele regrediu, enfim, nós vamos falar também um pouquinho mais no próximo slide. Um outro ponto também, o princípio básico do espiritismo, que eles chamam é a comunicabilidade dos espíritos. Eles não só creem, como eles praticam a comunicação com os espíritos, ou seja, eles falam com os espíritos. Enfim, esses são os princípios básicos da chamada doutrina espírita. E, apesar, irmãos, deles crerem em Deus, deles se denominarem cristãos, deles fazerem em alguns momentos uso da Bíblia, eles também praticam e ensinam uma série de distorções doutrinárias quando confrontadas aí com as Sagradas Escrituras, tá? Como, por exemplo, eles afirmam que a salvação é pelas obras, tá? Inclusive tem uma frase bastante conhecida de Allan Kardec, né, que diz que fora da caridade não há salvação. Eles creem também na reencarnação, né, aquela pluralidade das existências que nós vimos no slide anterior. Eles dizem que alguém, quando morre, ele reencarna novamente na Terra ou fora dela, enfim. E esse processo ele vai se repetindo até que a pessoa evolua, até que pague por todos os pecados cometidos, aí, todos os delitos, então sua alma seja salva. Então eles creem na reencarnação. Eles creem também na evolução espiritual, conforme aí os processos de reencarnação eles vão acontecendo, e dependendo da evolução que eles vão aí para outros mundos, né? Existem mundos com espíritos mais evoluídos que os nossos e menos evoluídos, é isso que eles pregam. Conforme nós já comentamos também, eles creem em outros mundos habitados aí por espíritos, né, mais e menos evoluídos. Eles pregam e praticam a comunicação com os mortos. Eles creem que o espírito ele se aperfeiçoa, né, através aí do sofrimento e também das boas obras feitas. Inclusive eles pregam que o sofrimento e as enfermidades sofridas pelas pessoas são resultado de pecados e de delitos cometidos em outras vidas, né, em vidas passadas. E eles ainda dizem, irmãos, que o Espiritismo ele é o Consolador que foi prometido por Jesus Cristo. E, irmãos, nós sabemos que o Consolador não é o Espiritismo, não é a doutrina espírita, mas o Consolador é o Espírito Santo de Deus. Enfim, essas são aí algumas, não são as únicas também, mas as principais, talvez, distorções doutrinárias do Espiritismo, em se comparando aí com a Bíblia Sagrada. Bom, irmãos, vejamos aqui
apenas duas passagens bíblicas que jogam por terra praticamente toda a doutrina espírita. Tá? Primeiro, Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12 e Hebreus 9, 27. Diz assim a palavra do Senhor: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. E agora Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Bom, irmãos, nós vemos claramente em Hebreus 9, 27 que após a morte só se seguirá o juízo, ou seja, não existe reencarnação, não existe aperfeiçoamento espiritual após a morte e não existem mundos habitados, etc. E nós vemos em Deuteronômio 18, de 10 a 12, como foi lido, a proibição expressa de Deus de se consultar os mortos. E nós podemos agregar aqui também Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que falam que a salvação é pela graça, por meio da fé, que não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Também refutando a questão da salvação pelas obras. Então são aí dois versículos, na verdade três, né? Colocando aí Efésios também, que eles por si só, somente esses três já jogam por terra aí toda a doutrina deles, se analisada à luz da Bíblia Sagrada. Bom, irmãos, após aí um resumo também sobre a doutrina espírita, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos apresentar de uma forma geral mais alguns grupos que necessitam ser evangelizados, além dos já mencionados, né, que são os católicos e espíritas. Nós vamos falar sobre outros grupos religiosos, sobre algumas seitas também. Como eu comentei na introdução, eu não vou detalhar nenhum deles inicialmente, porque não é o objetivo da lição. E segundo, porque demandaria muito tempo para isso, né? Então, se os irmãos tiverem curiosidade e quiserem aprender mais, aí tem muito material disponível para consulta. Cabe lembrar ainda que existem muitos grupos religiosos também, muitas seitas, além daquelas que nós vamos mencionar aqui, tá? Não são somente essas, né? Tem pesquisas aí que dizem que existem mais de 3.000 diferentes, enfim, eu não tenho esse número atualizado e não tive curiosidade também de saber. Eu sei que são muitas, então não tem como falar de todas aqui. Bom, outros grupos então que necessitam da evangelização, grupos religiosos e também seitas. Mas como que eu sei se é seita ou não? Através daquelas características que nós vimos na introdução da aula, ou parte das características. Então, primeiro nós temos aí as testemunhas de Jeová, né, que também tem uma série de distorções doutrinárias. Nós temos os judeus, né, que eles creem na Torá, que é o conjunto do chamado Pentateuco, né, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Eles creem na Torá, eles creem no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles não acreditam, por exemplo, que Jesus seja o Messias prometido. Então é um outro grupo aí religioso que necessita da evangelização. Nós temos aí os muçulmanos, né, eles creem que Jesus existiu, eles creem em Jesus como um profeta, mas eles creem que Maomé é um profeta superior a Jesus Cristo. Nós temos os ateus, que são aqueles ditos como que não creem em Deus, tá? Também precisam ser evangelizados. Agora, cabe aqui comentar, irmãos, que existem muitos cristãos que pensam que os ateus eles não conhecem nada de Bíblia. Isso, irmãos, é um grande engano. Muitos ateus eles conhecem muito sobre a Bíblia Sagrada. Muitos são até estudiosos nas Sagradas Escrituras. Eles costumam negar a Bíblia, negar a Deus, falando de muitas coisas, né? Inclusive sobre a injustiça. Eles costumam comentar, por exemplo, coisas do tipo: mas se Deus realmente existisse, se ele realmente fosse bom, por que é que ele deixaria ocorrer esse monte de desgraças que a gente vê na humanidade? Enfim, são algumas coisas que eles costumam falar. De qualquer forma, o ponto-chave aqui é: os ateus precisam ser evangelizados também. Nós temos também os ocultistas, né? Entendam aí ocultistas como os praticantes
de diversas religiões aí, afrodescendentes de uma forma geral, praticantes aí de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, enfim, outras religiões neste segmento. Nós temos os Mormons, que se dizem cristãos, mas que colocam o chamado Livro de Mórmon acima da Bíblia Sagrada e ainda possuem também uma série de distorções doutrinárias. Até o fato de colocar esse livro acima já é uma distorção doutrinária. Tem também aí os budistas, né, que eles pregam aí as chamadas 4 nobres verdades, né, eles pregam isso, sendo aí a natureza, falam sobre a natureza do sofrimento, a origem do sofrimento, fala sobre a cessação do sofrimento e também o caminho para essa cessação do sofrimento. Enfim, também carecem da evangelização, também carecem da mensagem do evangelho. Tem também aí os hinduístas, temos também aqui um ponto interessante. Nós temos aqui um grupo que precisa ser evangelizado, que são os que se dizem evangélicos, mas que não vivem o evangelho. São os evangélicos sem o evangelho. Coloquei evangélicos entre aspas, inclusive. São aqueles, irmãos, que se dizem evangélicos por vários motivos, alguns até por questão de modismo, por exemplo. Mas são aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, ou seja, eles não nasceram de novo e eles precisam ser evangelizados. Então tem muitas pessoas nessas condições que se dizem evangélicos, mas nunca se envolveram efetivamente com o evangelho, com a Bíblia Sagrada. Incluem-se aqui, nesse grupo, por exemplo, os neopentecostais. Enfim, irmãos, e outros mais, né? Como eu comentei, existem muitos grupos, muitas seitas, muitas religiões. Aqui nós mencionamos apenas alguns desses grupos, né? Talvez aí, de repente, os principais. O grande ponto aqui é que todos eles, sem exceção alguma, carecem da verdade e precisam ser evangelizados. E cabe a cada um de nós fazer cumprir esta missão de evangelizar esses grupos, tidos aí como grupos religiosos, por mais difíceis que pareçam. Por mais difícil que se pareça evangelizar, nós temos que levar a mensagem do Evangelho. Lembrando que não são confrontos nem argumentações que vão convencê-los, mas sim o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Bem, irmãos, avançando aí, vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a evangelização propriamente dita aí dos grupos religiosos, onde nós vamos apresentar uma série de pontos importantes e que precisam ser observados por aqueles que se propõem a evangelizar esses grupos, né, esses chamados grupos religiosos, tá? Bom, vamos ver então aí algumas considerações importantes para quem se propõe a evangelizar esses chamados grupos religiosos. Primeiramente, irmãos, deve-se ter amor pelas almas, amor pelas pessoas, independentemente da sua religião, independentemente da religião ao qual professam, tá? O cristão que não tem esse amor, ele não deve nem começar o trabalho evangelístico com pessoas de grupos religiosos, irmãos, porque ele não vai ter sucesso. Ele vai desanimar, ele vai desistir diante das dificuldades e até de possíveis afrontas ou até questionamentos que são comuns quando da evangelização desses grupos. Então, primeiro ponto primordial, antes de se falar em evangelizar grupo religioso, a pessoa tem que ter, o evangelista tem que ter amor pelas almas, amor pelas pessoas, independente da religião ao qual professem. Uma outra coisa importante a saber, irmãos, é que todas as pessoas, elas têm crenças, elas acreditam em algo, elas têm crenças baseadas nas religiões em que elas professam, ou seja, elas não são vazias, elas não estão vazias esperando que algum crente vá e as encha com o evangelho, não é assim, nós precisamos entender isso. Elas têm pontos que elas acreditam, que elas defendem, que elas sempre seguiram. Outro ponto fundamental a ser observado, irmãos, evangelização, diferente do que alguns têm feito, evangelização não é debate, tá?
O alvo é ganhar almas para Jesus, é ganhar pessoas para Jesus e não ganhar uma discussão. Não se deve, irmãos, debater nem discutir religiões, não se deve debater nem discutir crenças, não se deve debater nem discutir dogmas, enfim, deve-se falar de Jesus Cristo. Não é estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia para ficar debatendo com eles, não é isso. Nós sabemos que existem os erros doutrinários, mas o objetivo não é confrontar esses erros deles, e sim falar de Jesus. Obviamente, depois de se entregarem para Jesus, aí existe todo um trabalho que é feito para eles poderem ser libertos dessas doutrinas, desses erros doutrinários. Um outro ponto importante a saber, irmãos, também nesse contexto, inclusive, de debate, né? Nem todos os que fazem perguntas, nem todos que perguntam, eles querem de fato aprender. Tem muitas pessoas que elas querem somente debater, elas fazem perguntas somente para gerar polêmica. E o evangelista ele tem que perceber isso e não entrar nesse debate que não vai gerar fruto nenhum. Então tem que tomar cuidado com isso. Continuando, ainda neste ponto sobre considerações importantes que devem ser observadas pelos evangelistas. Não se deve depreciar a religião de ninguém, irmãos. Fazendo comparações, não se deve ofender a religião de ninguém. Irmãos, por mais herética que seja a religião ou a fé professada, o evangelista deve se lembrar que eles são pecadores e que eles carecem de Jesus Cristo e que precisam ser alcançados pela palavra. E não é criticando, não é ofendendo as suas crenças, não é criticando ou ofendendo suas religiões que se terá sucesso na evangelização. Outro ponto importante a ser observado: não apresentar a igreja evangélica como sendo superior. Como nós já comentamos, irmãos, deve-se evitar de falar de religião. O foco é apresentar Jesus, deixando claro que não é uma religião ou placa de denominação ou de igreja que pode salvar o pecador, mas sim Jesus Cristo. Um outro ponto aqui, irmãos, importante. Aquele que evangeliza os grupos religiosos, ele tem sim que valorizar a fé, mas sem desqualificar as obras. Até porque, irmãos, apesar das obras não levarem à salvação, os irmãos sabem que as obras são muito importantes. Todos os salvos devem praticar boas obras. Então, elas não podem ser desqualificadas, principalmente quando vai se pregar o evangelho para pessoas que são adeptos a grupos religiosos, são adeptos a religiões ou a seitas, que defendem que a salvação é pelas obras. Não se pode desqualificar as obras. Como nós já comentamos, aqui é redundante ao que nós vimos no slide anterior, evangelização, irmãos, não é debate. Não se deve discutir com aqueles que estão sendo evangelizados. E também não se deve acusá-los devido às suas crenças, mas sempre focar em Jesus. O foco é Jesus de Nazaré, é falar de Cristo. E é importante, né, sempre conhecer um pouco da religião daquele que será evangelizado, nós já falamos sobre isso, para entender sobre a sua visão, né, sobre a visão que eles têm sobre Deus e também sobre a salvação. Continuando, ainda nessas considerações importantes, quando se fala de evangelização de grupos religiosos, deve-se, irmãos, sempre que possível, buscar algo comum entre a religião daquele que se vai evangelizar e a Bíblia Sagrada. Pegar algo que existe em comum e usar isso, né, com sabedoria, pedindo orientação do Espírito Santo para poder evangelizar aquela pessoa. Né? Tem muitos pontos comuns, até porque grande parte das religiões se dizem cristãs. Então, de alguma forma, elas fazem alguma menção a Jesus Cristo, de alguma forma elas creem em Jesus, mesmo que de forma distorcida. Então, buscar esse ponto comum entre esta religião, entre o que a pessoa acredita e a Bíblia, é um bom caminho aí para se evangelizar. Um outro ponto extremamente importante a ser observado, irmãos, também aqui sendo até repetitivo, mas porque é um ponto muito importante. A evangelização ela não deve ocorrer no âmbito da religião. Até porque, irmãos,
Mesmo muitos atrelando, por exemplo, a salvação com o fato de seguir alguma religião, a verdade é que religião não salva ninguém. Ou seja, se a religião não salva ninguém, por que eu vou evangelizar falando de religião? Se a religião dele não salva, a minha também não salva. Ela pode me aproximar de Deus, pode me ensinar o caminho, mas a salvação não é pela religião em si, tá? Não é pela placa de igreja, não é pela denominação, enfim. O que nós devemos fazer é levar a pessoa a olhar sempre para Jesus Cristo e não para doutrinas religiosas. Obviamente, quando a pessoa faz parte de uma igreja, ela segue as doutrinas daquela igreja, mas a gente está falando aqui de evangelização, ponto. E não é no âmbito da religião que se evangeliza. Conforme nós já comentamos também, não se deve apontar os erros doutrinários nem os pecados daqueles que pertencem a esses grupos religiosos. Irmãos, não é acusando que vai se ter sucesso na evangelização. Nós devemos lembrar que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós já falamos sobre isso, né? Então nós devemos novamente apresentar Jesus Cristo e deixar que o Espírito Santo faça o convencimento. Tá? Este papel não é nosso, nós não temos poder para isso. No caso específico, irmãos, dos ateus, não tentar ficar, durante o trabalho de evangelização, ficar provando para eles que Deus existe, ficar provando a existência de Deus. Novamente, cabe aqui a recomendação de que deve se apresentar Jesus Cristo e a salvação através dele. Ainda sobre os ateus, tem que se evitar entrar em discussões acadêmicas, né? Normalmente um ateu ele tende a querer levar a conversa para um lado acadêmico, para um lado filosófico, tá? Não deve se deixar entrar nessa esfera de discussão. Uma outra recomendação, no caso específico aí dos católicos, né? Não se deve falar mal de Maria. Aliás, não só de Maria, mas não se deve falar mal de nenhum dos santos que são venerados pela Igreja Católica. Por quê? Porque isso vai fazer com que eles passem a defender sua religião e que eles não queiram mais dar continuidade na conversa. Por mais que a gente saiba que é errado, não dá para fazer como alguns radicais que sem sabedoria nenhuma invadem igrejas, querem quebrar as imagens, ou têm acesso à casa de alguém que professa a religião católica e vê uma imagem lá dentro e aponta o dedo e fala: olha, se você não quebrar isso e não abrir mão, você vai para o inferno, você vai perder a salvação porque isso é abominável. Não é dessa forma. Nós não podemos falar mal, nós não podemos criticar. No momento certo, após serem convencidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai trabalhar na vida dessas pessoas e elas, conhecendo a verdade, elas serão libertas. Porque a Bíblia diz, né, que eles conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E no caso dos espíritas, dos católicos, mais especificamente ainda sobre os espíritas, lembrar, né, e mostrar para eles, falar que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Isso por quê? Por causa da doutrina da reencarnação, no caso dos espíritas, e da doutrina do purgatório, no caso dos católicos. Enfim, irmãos, essas são algumas recomendações e pontos aí que tem que ser observados quando da evangelização desses chamados grupos religiosos, tá? Bom, irmãos, vamos então aí agora à nossa conclusão. Está aí na tela dos irmãos. Muitos se apoiam em religiões entendendo que elas garantirão sua salvação. Toda religião que prega qualquer outro meio para a salvação que não seja Jesus Cristo é falsa. Devemos pregar o Evangelho a todos os grupos religiosos e seitas, apresentando Jesus Cristo como o único que pode levar a salvação. Irmãos, nós nunca devemos nos esquecer de que o principal objetivo da evangelização é levar os pecadores à salvação, através do quê? Do arrependimento dos pecados e da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa evangelização ela deve englobar todas as pessoas, incluindo aquelas, obviamente, que fazem parte aí de grupos religiosos ou de seitas, né? Sejam elas totalmente contrárias à Bíblia, ou então aquelas que se dizem cristãs, porém seguem doutrinas que não têm respaldo bíblico. Enfim, tem que atingir a todos. Da mesma forma que Jesus nos amou, irmãos,
Nós devemos amar essas pessoas. E a maior demonstração deste amor está em apresentar a elas o único caminho para a sua salvação, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enfim, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.